A reunião entre Trump e Zelensky amanhã vai tratar dos próximos passos na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia, depois de um encontro entre o norte-americano e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, terminar sem acordo. Para Ângelo Segrilo, professor de História da USP, o resultado do encontro em Washington é imprevisível. Eu espero que tenha um espírito construtivo nisso e não como aquela reunião da Casa Branca. Realmente, eu tenho que parar o meu comentário por aqui, porque, como eu falei, o encontro foi uma caixa preta e nós não sabemos. Pode ter sido absolutamente nada, mas, como eu falei, pode ter sido intencional de não revelar nada, alguns assuntos delicados, para não melar antes de falar com o principal, que são os outros líderes europeus e o Zelensky. Já o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Roberto Niemeyer, acredita que Trump vai dar um recado para o presidente ucraniano. Ele vai passar o recado para Zelensky que a Ucrânia precisa entregar 20% do território, principalmente uma área onde estão a maior parte das reservas de minerais raros. A Ucrânia não poderá participar de nenhuma organização militar, muito menos da OTAN, e nem falar num assunto, de mudar isso, né? Por exemplo, a Crimeia. Vamos tentar mudar a situação da Crimeia? Não vão mudar a situação da Crimeia. Então, esses serão os pontos que Trump vai levar. Antes da conversa entre Estados Unidos e Ucrânia, os países aliados de Zelensky, unidos na denominada Coalização de Voluntários, ou Coalização dos Dispostos, decidiram se reunir neste domingo por videoconferência. O encontro acontece às 10 da manhã, horário de Brasília. Como já aconteceu anteriormente, ele vai ser liderado pelo presidente francês Emmanuel Macron, pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer e pelo chanceler alemão Friedrich Merz. Na véspera, Trump se pronunciou a favor de buscar um acordo de paz integral na Ucrânia, em vez de um cessar-fogo. Kiev e seus aliados europeus veem isso como uma forma de Moscou ganhar tempo para expandir seus ganhos territoriais. Também de olho na exploração das chamadas terras raras, alvo de interesse também da Casa Branca. Segundo o professor Niemeyer, é mais fácil acontecer um cessar-fogo do que a assinatura de um armistício neste momento. Difícil nós podemos dizer que vai haver um armistício. Pode haver um cessar-fogo por algum tempo. E olha, Thiago, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que daqui a alguns anos, ainda mais que Putin, dentro das demandas, ele tiver colocado a retomada de acordos comerciais com os Estados Unidos. Se ele conseguir isso também, além de todos os acordos que ele está fazendo com a China, eu tenho a impressão que daqui a alguns anos ele pode invadir a Moldávia, como já tem um certo controle da Moldávia. Ele pode projetar poder novamente contra a Geórgia, como fez em 2008. Ele pode projetar poder contra os países do Mar Báltico, Letônia e Lituânia. De volta à capital russa, Putin disse que a cúpula com Trump havia sido oportuna e muito útil. A conversa foi muito franca, substantiva e, em minha opinião, nos aproxima das decisões necessárias, afirmou. Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию. No avião de volta a Washington, Trump propôs à Ucrânia uma garantia de segurança semelhante ao artigo 5 da OTAN, que prevê a defesa mútua entre seus membros em caso de ataque, mas sem afiliação formal à Aliança Atlântica. A informação é da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e de fontes diplomáticas após um telefonema com Trump. A Ucrânia quer há muito tempo aderir à OTAN, mas a Rússia citou isso como um motivo para a guerra na Ucrânia. E Trump rejeitou repetidamente a ideia. Após conversar com o presidente americano, os líderes europeus afirmaram estar dispostos a facilitar uma cúpula entre os três líderes. Em uma declaração conjunta, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes da França, Alemanha e Reino Unido afirmaram estar dispostos a trabalhar com os presidentes Trump e Zelensky em prol de uma cúpula trilateral. Agora, as atenções se voltam para a visita de Zelensky a Washington. No último encontro entre os dois na Casa Branca, eles protagonizaram uma discussão sem precedentes no Salão Oval. Na oportunidade, Zelensky viajou aos Estados Unidos para assinar um acordo que cederia a Washington a exploração dos recursos minerais de seu país em troca de algum tipo de apoio ou garantias de segurança contra a Rússia no conflito que começou em fevereiro de 2022. Trump acusou Zelensky de estar jogando com a Terceira Guerra Mundial e de não ser muito grato
em referência ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia. O acordo acabou não sendo assinado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da USP, Gustavo Menon. Professor, muito bom dia, obrigada por participar com a gente aqui no Jornal da Manhã. Amanhã tem, então, esse encontro entre Volodymyr Zelensky e Trump, mas parece que o último encontro não deixou boas expectativas, né? Volodymyr Zelensky foi maltratado, entre aspas, por Trump, e agora Trump já falou que a Rússia é muito mais forte, mais poderosa que a Ucrânia. Como é que o senhor enxerga essa relação? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos aqueles que nos assistem na Jovem Pan. De fato, há uma série de tensões que estão se agudizando em meio à tentativa de negociação, ao menos de um cessar-fogo que vem sendo capitaneado por parte do presidente Donald Trump. Após o encontro sintomático, enigmático entre Vladimir Putin e Trump no Alasca, que deram algumas perspectivas, algumas diretrizes acerca do conflito na Eurásia, Zelensky tenta agora, por sua vez, transpassar a visão europeia frente a esse conflito. E vale dizer que muitas das pautas estão na mesa de negociação. É o caso das terras raras, é o caso dos territórios ocupados por parte da Rússia desde a ocupação da Crimeia e entre outros assuntos de suma importância que vão ser equacionados exatamente a partir dessa atuação de Donald Trump como presidente da Ucrânia. Vale dizer, Márcia, que nesse momento o que é crucial é que Trump tenta, de alguma forma, mobilizar essas forças na região da Europa, na União Europeia, para escutar o outro lado. Tenta se colocar como uma espécie de mediador, de pacificador do conflito, vislumbrando, obviamente, atender os seus interesses comerciais, as políticas protecionistas que estão sendo encampadas e, claro, retomar uma agenda de crescimento econômico para os Estados Unidos, em meio a uma série de conflitos que estão vindo à tona nessa primeira metade do século XXI, a começar pela própria guerra na Eurásia, os conflitos que se dilataram pelo Oriente Médio e, sobretudo, nessa atmosfera de guerra comercial entre Estados Unidos e China. Precisamos aguardar como que será o encaminhamento desse encontro, já que durante a reunião entre Trump e Putin, houve ali uma série de entendimentos a despeito de não existir um acordo a respeito da OTAN, da não expansão da OTAN em direção ao leste, mais do que isso, uma tentativa, de certa forma, de retomar os acordos comerciais com a diminuição das sanções que são impostas à Rússia. E agora precisamos compreender como que será esse posicionamento, não só de Zelensky, mas também da União Europeia, em meio à agudização dessas tensões em um cenário geopolítico e geoeconômico bastante tenso. Professor, bom dia. Professor, a gente observa um esgotamento, dessa situação. Claro que nada justifica o que fez a Rússia, sob a alegação da entrada da Ucrânia na OTAN, essa possibilidade. Nós tivemos bombardeios, vítimas e mais vítimas foram trazidas, a economia perdida no país, então uma tragédia de fato. Agora, não tem uma saída honrosa, professor, para o lado ucraniano, para Volodymyr Zelensky, A gente observa que hoje a Europa já não está interessada, tem problemas também financeiros e não está interessada em manter esse conflito. Os Estados Unidos estão saindo também. Então, não tem como o Zelensky voltar para casa com uma solução que não passe por essa anexação de 20% do seu território. Mas é isso, Quem pode mais, chora menos, professor? Exatamente, Marcelo. Quando nós olhamos a posição da Casa Branca, há uma tentativa de isolar esse conflito unicamente como uma questão europeia. Como que o presidente Donald Trump tenta forçar as negociações nesse sentido, atribuindo à União Europeia um maior peso em termos de orçamento, na composição da OTAN e para o desfecho desse conflito. E claro, obviamente, estamos falando aqui de uma série de interesses econômicos, como eu disse, que envolvem as terras raras, a exploração de recursos minerais e também
pelo lado da Rússia, como que Vladimir Putin vai projetando áreas de influência, não só nessa região da Ucrânia, mas no próprio Báltico, no Ártico, como que há uma série de pretensões por parte de Putin no sentido de mitigar os efeitos das sanções, da crise econômica e, sobretudo, Marcelo, viabilizando essa aliança sino-russa, como que na composição dos BRICS, isso vem sendo articulado a partir da composição de alternativas de desenvolvimento socioeconômico, e algo fundamental para se pensar também nessas disputas dessa primeira metade do século XXI é a corrida tecnológica. Como sabemos, Rússia trata-se de uma potência militar, assim como os Estados Unidos, e a partir dessa aliança sino-russa, há uma tentativa de projeção no sentido de fazer esse contraponto ao Ocidente. Precisamos, como eu disse, aguardar as próximas movimentações, sobretudo das lideranças europeias, e verificar qual será a capacidade de Zelensky de mobilizar recursos por parte da Casa Branca, por parte de Donald Trump, para amparar minimamente essas forças que estão na Ucrânia. Não sabemos se Donald Trump deverá continuar com uma série de orçamentos, uma série de recursos destinados a esse conflito, mas ao que me parece, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passará um recado de que Zelensky deverá não só promover concessões, mas, sobretudo, sentar na mesa de negociação para mediação de um cessar-fogo.